Cheguei a pensar em colocar um telhado verde na cabana, mas desisti com receio de que a coisa corresse mal e acabasse por ter mais tarde de aplicar telhas, o que seria uma sobrecarga de trabalho. A minha ideia inicial era colocar por cima das traves um forro composto por velhas persianas de PVC e por cima as placas de isolamento. Em cima das placas colocaria uma tela em plástico e depois uma camada de terra onde apareceria alguma vegetação, mas pensei que a cobertura ficaria demasiado pesada e que a terra não se seguraria, dada a inclinação do telhado, e ainda que no verão o verde desapareceria se não fosse regado com frequência. Apliquei no teto da cabana, para além das persianas, também placas de poliestireno. A ideia era ficar com uma cabana confortável que poderia, caso fosse necessário, ser utilizada como parte de uma habitação permanente. Não tinha previsto a instalação de eletricidade, mas essa situação poderia ser resolvida mais tarde. Desisti do telhado verde, mas não desisti das persianas, pois achei que dariam um ótimo forro e ajudariam ao isolamento do telhado. Entretanto, hesitava no tipo de telhas que deveria usar, achando que uma cobertura com telhas de barro vermelho não ficaria a condizer com a rusticidade da cabana. Foi então que descobri que no telhado da vizinhança andavam a retirar as telhas de cimento de que era composto esse telhado para as substituírem por telhas de barro. Dirigi-me à obra perguntando se me poderiam vender algumas dessas telhas e qual não foi a minha surpresa quando me disseram que podia levar gratuitamente as que ainda restavam inteiras, pois estavam a destruí-las para irem depositar os pedaços num aterro. As telhas de cimento foram muito utilizadas nos anos 80, mas não tiveram grande sucesso. Essas telhas são pesadas e podem causar problemas em telhados com madeira muito fraca ou com pouca inclinação, mas em termos de duração não serão inferiores às telhas de barro. Achei que eram indicadas para a cabana porque condiziam com a sua rusticidade e sempre era uma reciclagem que fazia, para além, claro está, da poupança que realizava. Esta imagem mostra as telhas todas colocadas, mas não só. Também já tem dois troncos na vertical que podem parecer estar a servir de suporte à varanda, mas a sua finalidade é mais para decoração arquitetónica e também para servir de apoio aos troncos de proteção da varanda ou corrimão e que serão colocados mais tarde. Também já tinha pregado aos topos das traves duas tábuas de castanho que compunham ainda mais a frontaria. Esta foto e as seguintes mostram o trabalho de remate com cimento das telhas na frontaria da cabana e também da comieira do telhado. Finalmente a cobertura da cabana está concluída. Coloquei as persianas de PVC a servir de forro por uma questão de economia e também por gostar de reaproveitar materiais em desuso. Mas mais tarde achei que este material não se coadunava muito bem com a construção e decidi aplicar por debaixo das persianas peças que são normalmente utilizadas em pisos flutuantes, mas que fazem uma boa imitação de madeira e que foram também provenientes de reciclagem, ou para ser mais preciso, foram aproveitadas dos restos de uma obra. Com alguma dificuldade consegui forrar o teto da varanda, deixando as traves à vista, de modo a obter uma aparência mais rústica. Mas no interior da cabana optei por tapar também as traves, não só para tornar o trabalho mais fácil, mas também para ficar com um acabamento mais fino.